Fala galera, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje nós vamos falar aqui do Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Nós vamos ver todo esse conteúdo, todo esse código, que é bem curto. E vamos vê-lo porque saiu o edital para o IBGE. Aqui nós vemos a data das inscrições, de 15/12 até 21/1 de 2022. E aqui nós vemos a data da aplicação da prova, 10/4 de 2022. Então, como ainda estamos em janeiro, ainda vai demorar um pouco para a prova ser aplicada, então dá para estudar. Olha o barulho aí na rua de moto. Ainda dá para estudar para essa prova bastante, para ganhar essa grana, ok? Então, tópicos que serão abordados. As regras deontológicas, já vamos ver o que é esse deontológicas. Os principais deveres do servidor público do IBGE, as vedações e também o que são comissões de ética do IBGE, que é a comissão de ética do IBGE. Serão esses tópicos aí abordados. Começando aqui pela apresentação, que fala uma pequena cartazinha, né? Que fala do trabalho, que esse trabalho realizado pelo IBGE, ele é pautado pela competência e pela excelência técnica ao longo desses 80 anos, já são mais de 80 anos. Mas é mais uma introduçãozinha aqui, não traz muita informação. Depois disso vem a introdução mais concreta, que fala de 2 documentos essenciais que foram solicitados à Comissão de Ética a elaborar, que é o Código Profissional, Código de Ética, faltou aqui de ética, Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE e também o Regimento Interno da Comissão de Ética do IBGE. A gente vai ver aqui o objetivo de cada documento desse. O Código de Ética Profissional do Servidor Público, ele visa estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, os deveres e as vedações. Ou seja, os princípios éticos que os servidores devem seguir, os deveres, quais são os deveres do servidor, e quais são também as vedações, o que é que ele não pode fazer, beleza? Então, é isso, esse é o objetivo do Código de Ética Profissional. E já o regimento interno, ele vai definir as competências da própria comissão de ética e vai também e essa comissão de ética serve para quê? Para orientar e educar continuamente o agente público para a ética. Então, se o agente público está indo num caminho que não é um caminho ético, o que é que vai acontecer? A comissão de ética vai orientar, vai educar esse agente público. É tranquilo. Então, vamos agora falar das regras deontológicas, que são regras que têm a ver com a ética, com a moral, o que é moralmente aceito, necessário, na verdade, e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Então, quais são os princípios que os agentes do IBGE devem seguir? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE. Agora, olha esse detalhe. Seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Bom, vamos ler detalhe por detalhe, porque já deu para entender a ideia, né? O servidor público, o agente do IBGE, ele deve ter um comportamento digno, zeloso, eficaz. Isso no exercício do cargo ou fora dele. Às vezes a questão vem no exercício do cargo, mas não fora dele. Somente no exercício do cargo. Não, fora do exercício do cargo, o comportamento tem que ser também exemplar. Beleza? Então, a segunda regra ou princípio aí é: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o que é legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente,
o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o que é honesto e o desonesto. Será que é honesto receber um presentinho de alguém para ter uma vantagem? Então, aí o servidor vai ter que pensar sobre isso, ok? Tem que decidir sobre isso, sobre o que é honesto, e aí a ética é o que vai ajudar o servidor a tomar essas decisões, ok? É isso. Próximo. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o que é bem, entre o bem e o mal, devendo ser acrescida de que o fim é sempre o bem comum. Então, o fim é sempre o bem comum, não o meu bem, é o bem comum, ok? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Então, ele tem que entender a importância do trabalho que ele faz e sempre pensando no fim. Qual é a finalidade? O bem comum. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações. Veja que aqui não falou de quantidade, falou da qualidade. Tem que ter uma qualidade boa nesse processo de produção das informações para o IBGE. Beleza? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até pelo próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, como ele recebe dinheiro, o servidor público recebe dinheiro, o dinheiro dele é pago direto por todos nós, né? Então, deve agir aí com moralidade, ok? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Então, isso aqui você pode confundir, porque você, numa questão, pode vir dizendo isso e a pessoa pensar, não é pensar no bem-estar dele, mas é que esse trabalho ele deve encarar como algo que vai fazer bem para ele próprio, já que, como cidadão, integra a sociedade. Então, o êxito no trabalho dele, ele deve encarar como seu maior patrimônio. É assim que o servidor do IBGE deve encarar. Olhe um detalhe, e esse detalhe já foi citado, vai ser citado de novo. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Então, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, talvez alguém pense, não, mas o que eu faço na minha vida privada não tem nada a ver. Mas, de acordo com o código de ética, tem a ver sim. Ok? A sua vida particular está diretamente ligada ao seu serviço público. Existem casos, vamos falar aqui, salvos casos, quando fala salvo, né? Retirando, exceto nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado, da administração pública, a serem preservados em processos previamente declarados sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Ou seja, os atos administrativos, em regra, devem ser publicados, públicos, deve ser de fácil acesso, salvo exceto quando tem uma investigação policial, quando é algo da segurança nacional, quando é interesse da administração, um caso assim, ok? Mas, de modo geral, deve ser publicado para que as pessoas saibam o que é que está acontecendo, ok?
ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Então, apesar dos atos administrativos, em regra, deverem ser publicados, devem ser públicos, os dados individuais que a pessoa, o agente do IBGE vai coletar, esses são confidenciais, ok? Servem somente para uso estatístico, para o fim estatístico. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Aí a questão vem assim, que o servidor não pode omitir, exceto quando é de interesse da administração pública. Não. Mesmo sendo de interesse da administração pública, a pessoa merece a verdade. A mentira ela não pode se propagar no serviço público, ok? A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhes dano moral. Então, isso aí é óbvio, né? Não podemos tratar mal. Se você é um servidor público, você não pode tratar mal alguém que paga o dinheiro que você recebe ali, seus vencimentos, ok? Deixar o serviço público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas uma atitude contraética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço público. Então, você não pode deixar de atender alguém, deixar as pessoas à espera, formando longas filas, ok? O servidor deve prestar toda atenção às ordens legais de seus superiores, valendo atentamente por seu cumprimento, e assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então, mais uma coisa que o servidor tem que estar atento às ordens, né? Mandou fazer isso, mandou fazer aquilo com clareza, com diligência, fazer certinho. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público. Isso pode cair também dessa forma, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, não deve ter ausências injustificadas, né? E aqui acho que é o último, isso, a última regra aqui, fala do caráter colaborativo e participativo, deve estar presente nas atividades dentro do IBGE, tem que ter um contato ali próximo, de qualidade, um comportamento ali amigável entre as pessoas, os servidores do IBGE, ok? Agora, quais são os deveres do servidor do IBGE? Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Simples. Os deveres também são tranquilos. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações que são deixadas para depois. Então, exercer suas atribuições rápido, sem procrastinar, ok? Sem ser probo, ou seja, íntegro, ser reto, leal, justo. Então, são qualidades aqui que são deveres para o servidor do IBGE. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condições essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade ao cargo, tratar cuidadosamente os usuários do serviço, ter consciência de seu trabalho, de que seu trabalho é regido por princípios éticos, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitar as capacidades e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, de raça, sexo, nacionalidade, religião. Qualquer preconceito você não pode ter. Então, é assim que você vai agir com ética. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comportamento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Ou seja, você tem que respeitar a hierarquia, mas se alguém te der uma ordem ilegal, não vá cumprir. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, tem que dizer, ok? Resistir a todas as pressões de superiores, hierárquicos, de contratantes, interessados ou de outros que visem obter quaisquer favores ou a qualquer benefício, vantagem, que são imorais, são indevidas. Então, você tem que resistir. Zelar no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Ser assíduo, ou seja, não faltar, né? Frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Veja que são deveres que são bem fáceis de entender. Manter limpo o seu local de trabalho, participar nos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de sua função, apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função, manter-se atualizado com instruções. Não, por exemplo, nesse P, não vai de biquíni para o trabalho, né? Aí está errado. Manter-se atualizado com as instruções, as normas, cumprir de acordo com as normas do serviço, as instruções superiores. Então, todos esses deveres, facilitar a fiscalização, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder. Também aqui apresentar nas análises estatísticas informações que sejam de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos. Então, esses deveres são bem tranquilos da gente identificar aí. Zelar pela qualidade dos processos, divulgar informações, divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código, estimulando o seu integral cumprimento, e assim vai. Vai até a letra Z. Então, essas são aí os deveres do servidor público do IBGE, ok? Agora, quais são as vedações? O que é que o servidor público não pode fazer? Uso do seu cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outros. Então, você não vai usar seu cargo para obter favorecimento para você mesmo, nem para ninguém. Né? Nem prejudicar a reputação de outros servidores ou de cidadãos. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conveniente com o erro, não pode, ou com infração do Código de Ética. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material, não pode. Não pode deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento das pessoas, né, do seu mister. Não pode permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. Não pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para você, para sua família, para o cumprimento de sua missão. Você já está recebendo por aquilo, né? Então, não pode. Ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, não pode. Não pode alterar ou deturpar o teor do documento que deve encaminhar para a providência. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento de serviço público. Não pode desviar o servidor público para atendimento de interesse particular. Não pode retirar da instituição sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público.
não pode fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício de si próprio, de parentes ou de amigos. Não pode apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Veja, fora dele também. Você viver por aí habitualmente bêbado, vai acabar interferindo aí no seu serviço público, mesmo que seja fora do serviço. Não pode dar o seu concurso a qualquer instituição que atende contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Não pode exercer atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. E não pode disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisas à sua divulgação oficial, exceto quando autorizado. Então, veja, essas são as vedações ao servidor público do IBGE. Agora nós vamos falar aqui só brevemente, porque também é curto, sobre as comissões de ética. Qual é a função da comissão de ética? É orientar e aconselhar sobre a ética profissional dos servidores da casa, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. Fornecer, quando necessário, e a quem de direito, os registros sobre a conduta ética dos servidores da casa, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público do IBGE. Bom, então essas são as funções. Orientar, né? Fornecer documentos dos registros da conduta ética dos servidores, isso quando necessário. Também, a pena aplicável à comissão de ética é a censura. E essa censura é fundamentada num parecer que vai ser assinado por todos os seus integrantes, ok? Com ciência do faltoso. E, para fim de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que tiver algum contrato, alguma ligação, seja temporária, excepcional, e mesmo que seja sem retribuição financeira, com a administração direta ou administração indireta, ok? Ligada direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Pode ser a autarquia, pode ser fundação pública, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Então, esses são os servidores públicos, ok? Então, acabou. Esse é o código de ética do IBGE, dos servidores públicos do IBGE. Tranquilo, né? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se quiserem mais conteúdo sobre o IBGE, só deixarem um comentário que eu vou observar. E se tiver muita procura, a gente faz mais conteúdos, como raciocínio lógico e outras áreas. É isso aí. Valeu. Se inscreva no canal. Tchau, tchau.